Olá, criancinhas! Vocês querem gostosuras ou travessuras? O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, tem suas origens em várias tradições antigas, principalmente na celta. Sua história é fascinante, repleta de vários elementos misteriosos e culturais. No vídeo de hoje eu vou te contar um pequeno resumo sobre a história do Halloween e te dar dicas de livros para você ler nessa época do ano bem aterrorizante. Vamos lá? O meu nome é Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que podem contribuir para o nosso desenvolvimento e nossa evolução como seres humanos. Se você já gosta de história, de dica de livro, de viagem, clica aqui embaixo, se inscreve no meu canal e não deixa de ativar as notificações para você ficar sabendo de tudo que eu posto por aqui. Também já curte esse vídeo e encaminha para alguém que você sabe que gosta muito de Halloween, que gosta de filmes e de livros de Halloween, porque eu vou dar várias dicas legais aqui. O Halloween tem a sua origem na festividade celta chamada Samhain, que comemorava o fim do verão e o início do inverno. O Samhain era um dos festivais mais importantes para esse povo e ele acontecia na passagem do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro. Nessa data, eles celebravam a colheita que tinha sido feita durante o verão e que ia servir de armazenamento para o inverno, e também celebravam e homenageavam os mortos. E o Samhain era um momento de transição para os celtas, era como se fosse o ano novo deles, era o término de um ano e o início de um ano novo. Os celtas acreditavam que na noite do Samhain, a linha entre os mortos e os vivos, entre essa divisão do mundo material e espiritual, se tornava mais tênue e todos os fantasmas conseguiam vagar pela terra naquela noite. Por isso, na noite do festival, eles iluminavam todas as vilas e as estradas com fogueiras e lanternas acesas para que isso espantasse os maus espíritos que fossem passar por ali aquela noite. E as pessoas também andavam pelas ruas usando máscaras e disfarces para que os espíritos malignos não as reconhecessem. E elas também desenhavam em nabos carrancas ou caras malvadas que também serviam para afastar esses espíritos malignos. Só aí você já consegue ver várias características que hoje a gente utiliza na festa de Halloween, né? Fantasia, as carrancas que hoje são feitas nas abóboras, tudo isso vem lá da época dos celtas. Quando o cristianismo começou a ser difundido nas Ilhas Britânicas, lá pela Idade Média, eles tinham muita dificuldade de fazer com que as pessoas introduzissem na cultura delas a religião cristã. Então, uma forma que eles encontraram de conseguir difundir a religião cristã era se apropriar das culturas pagãs e transformar elas em alguma coisa cristã. Assim, a igreja começou a afirmar que a festividade dos mortos, do Samhain, lá dos celtas, não era necessariamente feita para mortos comuns. Ela era realizada só para reverenciar mortos da igreja, mortos santos. Por isso, a noite do dia 31 de outubro ficou conhecida como All Hallows Eve, ou Noite de Todos os Santos, e o dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. E aí o nome All Hallows Eve mais tarde se transformou em Halloween. Claro que levou bastante tempo para que todas essas comemorações mudassem e se consolidassem como uma festividade mais cristã do que pagã, e isso tudo aconteceu lá na Europa e só depois foi trazido para a América, lá nos Estados Unidos. Foi mais ou menos no século XVIII, quando uma massiva quantidade de irlandeses chegaram nos Estados Unidos, que o Halloween se estabeleceu por lá. Alguns historiadores falam que na época da colonização dos Estados Unidos não existia comemoração lá. Já outros falam que existia, porém ela era mascarada e escondida devido à alta rigidez cristã dos puritanos que viviam lá. Mas com a chegada dos irlandeses não teve mais como esconder, todos esses elementos foram introduzidos na cultura dos Estados Unidos também e acabou se transformando em uma das maiores festas celebradas naquele país. Atualmente, o Halloween é uma festa gigantesca que mobiliza milhões de pessoas e que gastam bilhões de dólares nas festividades dela.
Aqui no Brasil nós não temos essa cultura tão difundida do Halloween, porque nós não temos essa colonização de irlandeses, de celtas que vieram pra cá, mas as novas gerações, como tem essas influências dos Estados Unidos, já começou a introduzir a festa aqui também. Eu particularmente sempre gostei do Halloween desde pequena, porque eu sempre fui meio bruxinha e eu assisti os filmes e sempre gostei demais. Em 2003 foi criado aqui no Brasil o Dia do Saci, que é um personagem muito importante do nosso folclore, e foi criado exatamente no dia 31 de outubro. E não é por acaso que a data do dia 31 de outubro foi escolhida. Foi justamente para contrapor a cultura dos Estados Unidos do Halloween, do Dia das Bruxas, visando reduzir a supervalorização dos elementos culturais de outros países e valorizar a cultura e o folclore brasileiros. Na minha opinião, não funcionou muito, porque pouquíssimas pessoas sabem que o dia 31 de outubro é o dia do Saci e muitas pessoas comemoram justamente o Halloween nesse dia. Eu acho que existem formas mais eficientes da gente valorizar, isso realmente deveria ser feito, uma maior valorização do folclore brasileiro, que é riquíssimo e lindíssimo. Mas isso é tema para uma outra conversa, para um outro vídeo. Vamos então às indicações de livros de Halloween. Eu já vou avisar que não são necessariamente livros de terror. Eu não sou muito voltada ao terror, aquele terror assim muito sangrento, muito assustador. Eu gosto dessa coisa mais spooky, essa vibe mais spooky, mais engraçadinha. Então é o tipo de livro que eu vou indicar aqui pra vocês. E eu também já vou aproveitar e indicar alguns filmes no meio disso, porque eu comecei assistindo filmes de Halloween, só depois eu fui conhecer os livros. Mas esses livros são livros que eu gosto de reler todo ano na época do Halloween, porque eu acho que realmente traz essa ideia, essa história, esse ar assim assustador pra gente comemorar essa época tão engraçada. O primeiro livro que eu vou indicar aqui não é necessariamente só um livro. Eu tenho esse daqui, que é o Medo Clássico, mas você pode ler qualquer outro conto dele, que é do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi o pai das narrativas policiais e também o grande mestre do terror. A partir dele é que as pessoas começaram a escrever mais essas narrativas de terror. E ele tem vários contos onde ele traz justamente ele traz muito, explora muito essa questão psicológica do medo, da solidão, do terror, da agressividade. Isso porque Edgar Allan Poe foi uma pessoa que sofreu muito. Ele teve que se afastar dos pais muito cedo, viveu com uma família que não era dele. Depois ele perdeu a esposa com quem ele casou, ele viveu poucos anos com ela e logo ela morreu de tuberculose. Então ele realmente teve uma vida muito sofrida. Quando ele morreu muito jovem, foi encontrado morto, com roupas que não eram dele. Enfim, é uma história bem trágica a dele, mas é incontestável que ele foi uma figura muito importante para a escrita do terror. Então eu recomendo qualquer um dos contos do Edgar Allan Poe, apesar de eu dizer que eu não gosto muito de terror, tem alguns contos dele que são bem assustadores, tem outros que são assim, causam uma aflição psicológica muito grande, como é o Conto do Gato, é um dos que eu tenho mais horror de ler, mas eu leio porque a escrita é muito boa, muito envolvente, então eu recomendo que você conheça Edgar Allan Poe. Não dava para começar esse vídeo se não fosse por ele. O segundo livro também é um clássico do terror, que é o Drácula. Não sei se dá pra ver direito porque eu só tenho ele no Kindle, mas o Drácula, o original é esse aqui de Bram Stoker. Ele conta a história de um advogado que vai até a Transilvânia para atender um cliente meio suspeito, meio estranho. E quando ele chega lá na Transilvânia, ele descobre que, na verdade, esse cliente dele é um vampiro muito assustador. Aí ele consegue fugir lá dessa mansão onde ele está, que é a mansão do Conde Drácula, vai para a Inglaterra e lá, junto com a noiva dele, eles vão travar uma batalha contra o maligno Conde Drácula. É um livro também que é mais de terror, mas ele é bastante envolvente. Eu recomendo você ler o Conde Drácula. Existe um filme também que conta essa história, que eu acho que é com o Keanu Reeves, que é o do original do Drácula de Bram Stoker, porque eu sei que existem vários outros filmes do Drácula.
E essa história do Drácula e todas as histórias que giram em torno do Drácula, elas vêm da lenda do Conde Vlad, lá da Transilvânia, que era um cara que ele empalava as pessoas ou algo desse tipo. Mas todas elas levaram a essa criação desse personagem que é o Conde Drácula. O próximo livro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. É um livro bem curtinho, é praticamente um conto. Você também vai encontrar ele como A Lenda de Sleepy Hollow. E conta a história de um professor chamado Ichabod Crane, que ele veio morar em Sleepy Hollow, que é um assentamento holandês que fica perto do rio Hudson. Realmente Sleepy Hollow existe e fica lá perto de Nova York. E esse lugar, Sleepy Hollow, quando o professor Ichabod Crane chega lá, ele começa a ouvir um monte de lendas, existem várias superstições, e uma das lendas que existem lá é que tem um cavaleiro que não tem a cabeça e que ele fica procurando pessoas e matando pessoas, cortando a cabeça dela pra encontrar a própria cabeça dele. O Ichabod Crane se apaixona por uma mulher muito importante lá da região, que é a Katrina Van Tassel, e tem uma festa em que ele se declara para ela, mas ela rejeita ele. Só que aí também tem um outro cara que gosta da Katrina, e aí acaba que eles começam a pregar umas peças no Ichabod, ele sai daquela festa e no caminho para casa ele passa por uma pontezinha e quem ele encontra lá? Ele mesmo, o Cavaleiro Sem Cabeça. Eu não vou contar mais nada aqui para não dar spoilers, porque é um conto bem curtinho realmente e é bem engraçado. Ele não tem essa vibe assim muito de terror, ele é bastante engraçado. Só que eu conheci a lenda de Sleepy Hollow através do filme, que é muito famoso. Vou deixar a capa do filme aqui, que é a lenda de Sleepy Hollow, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que a gente conhece aqui no Brasil, que é com o Johnny Depp e a Christina Ricci, se eu não me engano, é a Christina Ricci. E o filme é um pouquinho diferente do livro. Ele tem essa história do Ichabod Crane, mas ele tem umas histórias a mais aí por trás e ele acaba sendo um pouquinho mais obscuro do que o livro. E se eu não me engano, ele é um filme do Tim Burton. Então o Tim Burton sempre tem essa pegada mais assustadora, mais escura. Então eu recomendo, leia o livro e assista ao filme também, porque são duas histórias praticamente diferentes. O outro livro que eu vou indicar aqui, eu gostaria muito de dizer que é uma ficção, mas infelizmente não é. Esse livro aqui se chama As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem, e ele é um livro de não ficção sobre a história dos julgamentos de bruxas que aconteceram lá na cidade de Salem, Massachusetts, em 1692. Essa autora aqui, a Stacy Schiff, ela fez uma ampla pesquisa sobre o tema, pegou vários manuscritos da época onde eram redigidos eram descritos, né, os julgamentos, e ela escreveu esse livro aqui contando toda a linha histórica de como começou toda essa histeria e das 19 pessoas que infelizmente foram mortas, vítimas, né, foram pessoas inocentes que foram mortas acusadas de bruxaria. Basicamente o que aconteceu é que um reverendo da cidade de Salem, o reverendo Paris, ele tinha uma filha e uma sobrinha que começaram a apresentar quadros histéricos. Elas tinham convulsões, elas gritavam, elas enfiavam a mão inteira dentro da boca, umas coisas assim bem malucas. Mas era uma época que Salem, que na verdade é Nova Inglaterra, toda aquela região ali do Maine, de Salem, de atualmente acho que Connecticut também, aquela região ali, ela sofria muito com o ataque indígenas. Claro, não vamos nem entrar na história, né, de que foram eles que invadiram as terras dos nativos indígenas dali. Mas esses indígenas, eles atacavam as regiões e eles causavam muito pânico. Então a cabecinha dessas crianças era muito povoada por esse terror, porque os indígenas escalpelavam as pessoas, deixavam elas escalpeladas, penduradas para morrer. Então as crianças tinham muito medo. Provavelmente essas meninas desenvolveram um quadro de medo, de terror, de histeria. Só que como elas não sabiam explicar o que estava acontecendo com elas falavam que estavam sendo atacadas por bruxas. E aí as pessoas falavam, tá, mas quem é essa bruxa, né? E elas indicavam pessoas, é a fulana de tal, é a cicrana de tal, que às vezes era uma senhora mais velha da cidade, era uma mendiga da cidade.
E dessa forma a coisa foi tomando uma proporção gigantesca, sendo que no fim mais de 200, 300, tem uma parte aqui no livro que fala que mais de 700 pessoas foram acusadas de bruxaria ali na região de Salem e nas regiões vizinhas ali, né, dessa região da Nova Inglaterra. E aí, sucessivamente, várias meninas foram ficando atormentadas, apresentando quadro de histeria, e todas elas iam acusando várias pessoas que elas falavam que eram bruxas. E aí aconteceu que uma dessas pessoas, que era uma índia que vivia escravizada na casa de uma dessas pessoas, ela acabou se declarando como bruxa. Eu acho que a cabecinha dela também era muito fraca e ela vivia no meio desse terror dos índios. Ela não sabia exatamente o que ela estava falando, ela achava que estava possuída pelo diabo, que o diabo falava com ela. Então ela se declarou como bruxa, falou que elas faziam sabás atrás da casa desse reverendo. Enfim, virou tudo uma história, um grande circo montado. Se você lê isso daqui, por isso que eu digo que não é uma ficção, mas eu gostaria muito que tivesse sido, porque foi uma história de terror que aconteceu no ano de 1692 na cidade de Salem. Então eu recomendo que você leia esse livro, porque apesar de ele ter acontecido há mais de 300 anos atrás, a gente sabe que histerias e problemas psicológicos ainda hoje ocorrem e acabam levando muitas pessoas inocentes à morte também, de outras formas, mas isso acaba acontecendo. A verdade é que, por causa de toda essa confusão que aconteceu lá em Salem, Salem ficou conhecida como a Cidade das Bruxas, e hoje ela é uma cidade muito famosa para a comemoração do Halloween. Inclusive existe esse filme aqui, que é um dos meus filmes preferidos de Halloween, que é o Abracadabra, ou Hocus Pocus, né, que é o original. Nesse filme, 3 irmãs que são bruxas, as irmãs Sanderson, a Mary, a Sarah e a Winifred, elas querem ficar jovens, então elas roubam criancinhas da cidade de Salem para fazer uma poção, só que os peregrinos lá de Salem acabam matando elas e elas retornam 300 anos depois. I put a spell on you. Para se vingar e para se tornarem jovens novamente. Vale muito a pena assistir porque é um filme muito engraçado. É uma pena que Salem tenha ganhado essa fama à custa das vidas de inocentes, mas eu acho que é legal que a gente consiga ressignificar essa história das bruxas para algo que hoje em dia é engraçado, é comemorativo, e a gente acaba homenageando a alma daquelas mulheres e homens também que foram mortos naquele genocídio. O próximo livro também é um clássico, é O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson. Esse livro aqui é muito legal, especialmente para uma pessoa como eu que está estudando psicologia atualmente, porque ele mexe muito com essa visão da dualidade que existe dentro do ser humano. O Dr. Jekyll, que é o médico, ele se pergunta se existe essa linha entre o bem e o mal, e ele resolve fazer alguns experimentos. Através desses experimentos, com uma poção que ele desenvolve no seu laboratório, ele consegue dividir as duas naturezas que existem dentro dele em 2 corpos diferentes. Então, quando ele é o Dr. Jekyll, ele é um homem bom e generoso, mas quando ele toma a fórmula, ele se transforma no Mr. Hyde, que é um cara monstruoso e assassino. Então, até hoje, essa história ela é utilizada principalmente na psicologia, para se analisar essas duas naturezas que existem dentro do ser humano, porque nem todo mundo é bom o tempo todo. Não significa que você vai passar por cima dos valores morais e sair assassinando todo mundo, mas a gente também tem que reconhecer que existe uma parte dentro de nós que não é tão santinha assim. Por isso que eu te recomendo a leitura do Médico e o Monstro. É um livro bem curtinho, bem rapidinho de ler. O próximo livro que eu vou indicar é um dos maiores clássicos da literatura de terror e um dos que eu mais gosto. Infelizmente o meu livro sumiu, eu procurei aqui em toda a estante, não encontrei, mas eu vou deixar a foto dele aqui, eu devo ter emprestado para alguém que não me devolveu, que é o Frankenstein, da Mary Shelley.
Primeiro que esse livro já é sensacional porque foi escrito por uma mulher de apenas 18 anos e ela escreveu uma trama incrível, sensacional, que te prende do início ao fim. Esse livro conta a história de um estudioso, que é o Victor Frankenstein, que ele queria criar um novo Prometeu, juntando partes humanas. E um dia ele realmente coloca o plano dele em prática. O livro todo acontece com ele contando essa história para uma pessoa. E então ele coloca o plano em prática, ele vai em vários cemitérios, pega partes humanas e através de impulsos elétricos ele dá vida a esse monstro. Quando ele vê que ele conseguiu aquele feito e olha para a criatura, ele fica com muito medo. Apesar de estar feliz com o feito dele, ele também vê que ele se meteu numa enrascada, porque é uma outra pessoa da qual ele não tem controle nenhum. E aí o monstro foge do laboratório dele, leva junto com ele vários diários e estudos que ele tem e vai para o meio da floresta. Lá esse monstro vive numa cabana observando uma família. E ele consegue aprender a ler, a escrever, ele se torna realmente um ser humano, ele aprende muitas coisas. E ele quer se mostrar, ele quer conversar com as outras pessoas. Só que quando ele se mostra para as pessoas dessa família, ele é rechaçado, as pessoas ficam apavoradas, ficam com medo e ele não é aceito como um ser humano normal, porque ele é feito de pedaços de humano, então ele tem uma aparência muito horripilante. Isso deixa o monstro totalmente desiludido, desacreditado e odiando o ser humano. E a partir dali ele vai procurar o Victor Frankenstein, a família do Victor Frankenstein, para conseguir se vingar dele. Eu sinceramente não acho que esse livro seja de terror, muito pelo contrário. Ele é um livro que mostra o mais íntimo do ser humano. Mostra um ser humano querendo ser aquilo que ele realmente é, por mais que seja monstruoso para as outras pessoas e não sendo aceito pela sociedade. Eu acredito que muito provavelmente era assim que Mary Shelley se sentia naquela época. E eu me identifiquei muito com a criatura do Victor Frankenstein quando li esse livro. Inclusive eu fiquei com muita pena da criatura, não é um livro onde você fica com medo da criatura, você fica realmente pensando, poxa, o que ele mereceu para ser criado, para cair nesse mundo, para sofrer tudo isso? É claro que também dá pena do Victor Frankenstein, porque a gente às vezes tem algumas atitudes que não são sensatas, mas é um livro que eu te recomendo ler e refletir exatamente sobre a simbologia atrás dele. E o último livro que eu tenho para indicar é esse daqui, O Retrato de Dorian Gray, que eu também só tenho no Kindle. Esse livro eu li pela primeira vez esse ano e eu gostei muito. Ele conta a história de um jovem que também tem uma personalidade dupla, bem parecido com o Dr. Jekyll do Médico e o Monstro, mas é um pouco diferente, a história não é a mesma, tá? Mas basicamente ele é um jovem muito vaidoso e uma pessoa, um amigo dele muito íntimo, pinta um retrato dele e fica um retrato lindo, esplendoroso, maravilhoso, assim, que todo mundo que olhava pensava, nossa, como é que pode existir uma criatura tão linda nesse mundo? E aí, uma outra pessoa que tem uma má influência em cima do Dorian Gray fala que ele é imaculado, que qualquer atitude que ele tomasse nunca ia imacular aquela imagem linda que ele tinha. E ele começa a internalizar isso, pensando, ok, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou muito maravilhoso, sou muito lindo. E o que acontece é que ele começa a se tornar uma pessoa muito grotesca, muito ruim, fazendo coisas muito feias por trás, digamos assim, deixando a sombra dele aparecer, mas pela frente ele sempre parece aquele homem maravilhoso. Porque o que acontece? A imagem dele não é degradada por nada de ruim que ele faça, só que a imagem no retrato, essa começa a se modificar, e aí ele esconde aquele retrato e deixa ele lá escondido. Então isso denota muito o conceito de sombra que Jung trazia na psicologia analítica junguiana, né? O que é a sombra?
A sombra é esse aspecto que foi reprimido da consciência, que fica escondida, é uma parte nossa que a gente não quer reconhecer, que a gente não acha bonita. Então a gente pega esse retrato e deixa ele escondido. E aí o que aparece para a sociedade, que era como Dorian Gray se apresentava para a sociedade, é tudo muito lindo. Enquanto o retrato tá lá apodrecendo, feio, com tudo aquilo de feio que existia dentro dele. É um livro também que ele não é assim cheio de terror, mas que ele traz uma questão psicológica muito boa pra gente refletir. E a história por trás da escrita do retrato de Dorian Gray também é muito interessante, porque na época ele não foi tão bem aceito assim. Oscar Wilde era uma pessoa bem polêmica e depois eles descobriram que ele era homossexual. Isso não era bem aceito na época, então ele teve que revisar o livro, teve que tirar várias partes para que ele fosse aceita. Mas essa edição aqui que eu li é a original, então sempre que você for ler, procura pela edição original, que ela não tem nenhum corte, nenhuma maquiagem daquilo que o livro realmente tratava. Essas foram então as minhas indicações de livros, mas eu vou aproveitar e fazer mais algumas indicações de filmes. Já indiquei alguns aí enquanto eu falava dos filmes, mas um outro filme de Halloween que eu gosto muito de assistir, não é necessariamente Halloween, mas tem essa vibe spooky, é Os Fantasmas Se Divertem, conhecido no Brasil com esse nome, né? Eu vou deixar a capinha dele aqui. Mas que é o Beetlejuice. O Beetlejuice conta a história de um casal que morava em uma casa e eles morrem em um afogamento. E aí eles ficam pairando lá na casa como fantasmas, eles não conseguem sair de lá. E vem uma família de Nova York morar nessa casa, mas eles querem expulsar a família de lá. E é aí que surge o Bill, exorcista, chamado Beetlejuice, que vai querer ajudar eles nessa empreitada de espantar a família de dentro da casa deles. É um filme muito engraçado, vale muito a pena ver. O outro filme são Os Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters, que conta a história de uma equipe de psicólogo, físico, que eles trabalham com fenômenos paranormais. E aí esses fenômenos começam a acontecer lá na cidade de Nova York e eles resolvem criar uma sede, que é a sede dos caça-fantasmas, e eles começam a ficar muito famosos porque eles andam por Nova York inteira caçando fantasmas que vivem por lá. E enfim, depois a trama se transforma em uma coisa aí mais grandiosa, destruindo a cidade de Nova York. É um filme muito bom também e bem engraçado. E outro filme de Halloween bem criança, bem infantil esse daqui, mas que é muito legalzinho, é O Feitiço das Gêmeas, com as gêmeas Olsen, que conta a história de uma família que são as gêmeas e os pais dela, que eles têm um problema financeiro e pedem ajuda para uma tia, mas a tia na verdade é uma bruxa que sequestra as meninas, e também é uma coisa bem infantilzinha assim, mas que eu sempre gostei, que eram umas coisas que eu assistia quando era criança e que me fizeram amar o Halloween. Por isso eu tô aqui abrindo meu coração, mesmo que você me ache ridícula e infantil, mas tô falando aí desse meu lado meio bruxinha, meio amante do Halloween. Espero que você goste das indicações também, tá bom? Me conta aqui embaixo se você também tem indicações de filmes ou de livros do Halloween, se você gosta dessa época do ano, se você não gosta, se nunca comemorou. Conta tudo aqui que eu vou adorar saber, tá bom? Não deixa de se inscrever no meu canal, ativar as notificações, encaminha esse vídeo para quem você sabe que gosta de Halloween, curte o vídeo, né? Não esquece disso, e a gente se vê no próximo vídeo.